Pronto. Gente, boa noite. Hoje teremos nossa segunda aulinha de controle estatístico do processo CEP. E nessas primeiras aulas, estamos realizando uma revisão sobre alguns conceitos de estatística. Nós iremos precisar de tudo isso que a gente vai aprender nessas primeiras aulas para a gente conseguir confeccionar os gráficos de controle, tá certo? Então, nós teremos 3 ou 4 aulinhas para a gente resumir tudo o que vocês viram em estatística, certo? Tudo que você viu em um semestre, nós iremos consolidar em 4 aulas no máximo, tá? É entre 3 a 4 aulas para a gente iniciar, de fato, os conceitos lá de controle estatístico do processo, né? O CEP. Vamos lá. Então, gente, vê só. Recapitulando, na nossa primeira aula, nós vimos as medidas de tendência central. Vimos o que era média, vimos o que era mediana, vimos o que era moda e também falamos sobre ponto médio. Boa noite, Edson. Certo? E a gente viu também que a média, né, a mediana, né, ela não é influenciada pelos valores. A mediana apenas indica qual é o elemento da amostra que divide a amostra em 2 grupos de mesmo tamanho, tá certo? Já a média, a média, ela é puxada, né, pelos valores mais alto e mais baixo. Então, por isso que toda vez que você vai fazer uma competição e você tem, olha, vai ser emitido 5 notas. Aí você desconsidera a maior nota, desconsidera a menor nota e calcula a média das que restaram. É uma forma de um processo ser mais homogêneo, né? A minha média não oscilar tanto, tá bom? Então, vai lá, eu vou dar uma amiguinha aí para vocês, ó. As medidas de posição, média, mediana, moda, descrevem características dos valores numéricos de um conjunto de observações em torno de um ponto de equilíbrio dos dados. Ou seja, eu tenho um ponto médio e agora eu tenho o quê? Variações em torno desse ponto central. Então, eu tenho uma variação máxima para um lado e uma variação máxima para o outro lado. Aceitável, vamos dizer assim. Então, essa variação permitida, aceitável, é quem vai trabalhar em cima do desvio padrão. Nenhuma delas informa sobre o grau de variação ou dispersão dos valores observados em relação à média. Ou seja, então, para calcular desvio padrão, eu vou precisar calcular média. Está condicionado. Então, eu não consigo calcular desvio padrão, dispersão, grau de variação, se eu não calcular a minha medida central. Porque como é que eu vou calcular que está variando mais ou menos 2 em relação a quê? Tá? Então, eu preciso saber qual é a minha medida central para poder indicar o meu grau de variação em torno desse valor. Em um grupo de dados, os valores numéricos não são necessariamente semelhantes e apresentam desvios em relação à tendência central, usualmente a média aritmética. A gente falou semana passada que nós temos média aritmética. A própria média aritmética, ela pode ser simples e pode ser ponderada. A média, ela pode ser geométrica, ela pode ser uma média harmônica, tá bom? Atenção, as medidas de dispersão quantificam a variação dos dados em relação à média e qual o seu grau de representatividade. Tá?
Gente, uma coisa importante, por exemplo, imagine que nós temos essa turma à noite e a turma pela manhã. Tá? Vamos imaginar que tivéssemos duas turmas de CEP. Uma turma pela manhã e uma turma à noite. E aí eu apliquei um teste, apliquei uma prova para vocês e verifiquei que a média da turma da noite foi 7. E a média das notas da turma da manhã também foi 7. Questão da prova, tá? Questão de prova, estou falando. Aí eu quero saber qual é a turma mais homogênea. É a turma da noite ou a turma da manhã? A única informação que eu tenho por enquanto é que a média da turma da noite foi 7 e a média da turma da manhã da tarde, da noite, também foi 7. Eu quero saber qual é a turma mais homogênea, ou seja, aonde o aprendizado foi mais uniforme. Como é que eu faço para descobrir isso? Alguma sugestão? Eu perguntando isso porque isso vai ser a questão da prova, tá? Eu vou perguntar para vocês qual é a amostra, qual é o processo mais homogêneo. Então, precisa saber como é que eu consigo calcular isso. Alguém quer arriscar aí? E aí? Nada? Laís está dizendo que não sabe como. Eu vou te responder que tem a ver com a aula de hoje. Então, gente, se eu tenho duas amostras, a forma de responder ou identificar o processo mais homogêneo é aquele que tem, ó, decora logo agora, menor desvio padrão. Então, se eu perguntar qual é, se eu perguntar não, que eu vou perguntar isso, tá? Então não é nem, não existe uma condicional. A primeira questão da prova de vocês vai contemplar isso. Se eu tenho dois processos, duas amostras, como é que eu faço para determinar a amostra mais homogênea? Eu calculo o quê? Eu calculo o desvio padrão de cada amostra e aquela que for menor, aquela que apresentar menor desvio padrão, ela é mais homogênea. Por que é mais homogênea? Porque ela varia menos. Se desvio padrão aí vai medir o grau de variação ou dispersão, se ela variar pouco, é porque ela tem um pequeno desvio padrão. E quanto menor esse desvio padrão, mais homogênea é a minha amostra. Certo? Então, grava isso. Quanto menor o desvio padrão, ou quanto menor CV, e também vai ver que CV tem tudo a ver com o desvio padrão, CV o que é? É coeficiente de variação. Então, quem tiver menor CV, ela é mais homogênea. Então, se eu perguntar, eu vou fornecer para vocês duas amostras, amostra A, amostra B, amostra C, e quero saber qual é a amostra, qual das amostras apresentadas, ela é mais homogênea, tá? Claro, se eu chegasse para você e perguntasse, calcule o desvio padrão das amostras, todo mundo iria fazer. Mas aí o que eu quero que você faça o desvio padrão e analise qual é a importância do desvio padrão de cada amostra, tá bom? Então, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é a amostra apresentada. Beleza, Laís? Exemplo.
Imagine que eu tenha duas linhas de produção onde fabricam as mesmas peças, cujo comprimento deve ser de 75 centímetros. Fazendo medições periódicas, verifica-se que as linhas estão produzindo peças com medidas próximas desse valor. As peças produzidas por ambas as linhas estão adequadas? Aí é só. Se você olhar a linha de produção 1, está vendo que a oscilação, né, das medidas em torno do nosso valor central, que é o nosso valor esperado, 75, para a esquerda e para a direita, ela está dentro de um limite aceitável. Vamos dizer, claro que a questão não está dizendo de quanto é esse limite, mas a gente está vendo que estão bem próximos de uma tendência central. A variação em torno do ponto central ela é pequena em relação à segunda linha de produção. Está evidente que as peças produzidas pela primeira linha são melhores que a segunda linha. Por quê? Pois a dispersão das medidas da média ela é menor. Então, quer dizer o quê? Que o padrão, esta primeira série, essa primeira linha de produção, ela é mais homogênea. Homogênea. Em relação à segunda, ou seja, a diferença entre as peças ela é menor do que em relação à linha de produção 2. Porque a oscilação, a variação em torno do seu valor médio, ela é menor. Então, o desvio padrão da primeira produção é menor. Olha aqui a diferença aqui, ó. É menor do que a variação da segunda linha de produção. Certo? Então, é um exemplo aí, só apresentando para vocês, como é que eu faço para, a partir dos dados da amostra, verificar qual é a amostra mais homogênea. É só verificar aquela que tem menor oscilação em torno à linha central. Beleza? Então, o que é que a gente vai estudar hoje quando se fala em medidas de dispersão? Como a maioria aqui já pagou estatística, tirando Poliana, que ainda não pagou, ela vai sofrer um pouquinho, mas ela vai sobreviver, né? Eu tenho desvio padrão, eu tenho variância, eu tenho desvio médio, eu tenho amplitude e tenho coeficiente de variação. Certo? Tem gente que fica decorando duas coisas, né? Decora desvio padrão e decora variância, tá? É só saber que uma é a raiz quadrada da outra. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver agora é o conceito de range, certo? É o conceito de amplitude, representado pela letra R. Você cansou de ver isso em Alicia, né, Alicia? Pronto, é por isso que a gente está tendo essas aulinhas iniciais para pegar aquilo que você precisa lá de estatística, tá? Então, um pouquinho de paciência por aqui. Então, amplitude, tá? A gente representa na estatística com a letra R. Não sei por que o cara não usa A. Ele usa R por conta do inglês, range. Tá? Então, amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Você pega o maior valor, o maior termo, menos o menor termo. Essa é a minha variação máxima, a minha oscilação máxima. Lembrando que na maioria das questões
A primeira coisa que se faz é determinar o que a gente chama de rol. Rol. O que quer dizer rol? É ordenar os termos da amostra, ou na ordem crescente, ou na ordem decrescente. Porque tem que fala que amplitude é o primeiro termo menos o último termo. Depende. Só é verdade se eu te colocar isso no rol. Eu já colocar os elementos ordenados. Então, por exemplo, consideremos o conjunto de dados ordenado. Ele já está ordenado. Então, eu tenho 60, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 77. Então, quando você precisar calcular, e aí na próxima aula, pessoal, a gente vai ver distribuição de frequência, aí vai usar isso, tá? Eu tenho que amplitude é o maior elemento menos o menor elemento. Se eu já coloquei ele em ordem, vai ser o último menos o primeiro. Se eu colocar em ordem crescente. Se eu colocar em ordem decrescente, vai ser o quê? O primeiro menos o último. Mas, na verdade, a amplitude o que é o elemento máximo menos o elemento mínimo. O maior valor de x menos o menor valor de x. Como o valor máximo do conjunto é 77 e o valor mínimo é 60, nós podemos calcular que a amplitude é 77 menos 60 igual a 17 a minha variação. Tá? Então, este conjunto que eu tenho aqui, esta amostra apresentada, ela tem uma oscilação de 70, não é nem oscilação, é uma amplitude, tá? Que a amplitude o que é? É a distância do primeiro ao último, é como se fosse o tamanho da fila. Tá? Então, primeiro conceito de amplitude. Segundo conceito, é o conceito de desvio médio simples. Não é ainda o padrão, é o desvio médio. Então, o que é que o desvio médio mede? Ele mede o afastamento dos dados em relação à média. Como é que eu faço isso? Representa a média das distâncias entre cada elemento da amostra e seu valor. Gente, vê só, vocês vão trabalhar assim, ó. Vocês vão cansar de montar tabelinha. Quem já pagou estatística vai ver isso. Aqui, a gente vai fazer isso no Excel, tá? Porque ninguém faz isso mais na mão. A gente faz no Excel. Então, aqui que eu tenho? Eu tenho aqui os elementos, né? Eu tenho... Aqui eu vou ter XI, ó. XI. XI. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E por aí vai. Tá? A primeira coisa que se faz é calcular a média. Que é a média? É o X barra. A gente já falou semana passada que média é X barra. E X barra é o somatório de XI sobre N. Vamos traduzir esta expressão aqui. Lembrando, deixa eu só apagar aqui, para escrever um pouquinho maior. Lembrando que I, ele varia de 1 até N. Né? Alguém não lembra dessa expressão, gente? Responda no chat aí. Tá certo? Professor, eu não estou vendo o que é que tem escrito. É o somatório de XI. Vou escrever aqui embaixo maior, tá? Porque ficou pequeno. X barra vai ser igual
Aí embaixo é N, tá? Somatório de I. Começa em 1 até N e XI. Pessoal, esse negócio é Certo. muito feio. Mas, pessoal, é fácil de entender. Ó, XI é essa coluna aqui, ó. Tá? Então, o que é a média? Você vai somar todos esses elementos e dividir pela quantidade de elementos. A minha fórmula quer dizer isso. Tá? Eu vou somar toda a coluna de XI, porque quem é esse 1? Aqui vai ser X1, ó. X1, aqui vai ser X2, esse aqui vai ser X3, X4, X5. Por quê? Porque é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Tá certo? Então, na verdade, o meu x barra, você vai somar todos os elementos da amostra e vai dividir pela quantidade de elementos, ok? Então, não vou nem calcular aqui. Então, vamos fazer esse exemplo aqui que está aqui no quadro. Então, quem vai ser aqui? Ó? Então, aqui vai ser 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 dividido por quanto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Dividido por 5, o meu x barra vai ser igual a 3. Então, eu calculei aqui, ó, que x barra igual a 3. Calculei 3 separado aqui. O que é que eu faço agora? Ele quer calcular x em módulo, xi menos x barra. E você vai preencher essa coluna aqui de novo. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, 1 menos 3 daria menos 2. Como é em módulo, ficaria 2. 2 menos 3 vai dar 1. 3, 1, né? Cadê? 1 saiu aqui ainda não. 1. 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. Certo? E a que você está fazendo vai fazer a soma. Aí você vai somar toda essa coluna aqui, ó. 2 mais 1 mais 0. Aqui vai dar 6. Né? Então, aqui ficaria 6 sobre quantos elementos? 6. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, meu desvio médio, certo? Em torno da minha média é de 1. Né? 1, porque vai ser aqui, ó. Não é 3 a minha média? Vai ser 3 mais ou menos 1. Porque vai oscilar de entre 2 e 4. Né? Vai ficar nessa média de oscilação em torno do número 3. Entendemos aí? Quem perguntou? Oi, Paulo. Eu. Ô, professor, por que o N ficou 6? Não seria 5, não? Não, vê só. Esse aí não é o desvio padrão ainda. Tá? Esse aqui é o desvio médio. Tá? Por enquanto, não. Porque eu não estou calculando desvio. Eu estou calculando só apenas o quê? O afastamento. Tá certo? Eu não estou calculando. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar no desvio padrão. Ok, obrigada. Variância. Tá? Ó, variância. Medida de dispersão estatística que indica o quão longe, em geral, os valores se encontram do valor esperado. Tá?
Por isso que quando ele fala valor esperado, é a média. Porque essa oscilação é pequenininha. E aí, ó, símbolos. Aí você vai entrar agora na questão do N e o N-1. Eu tenho a variação, a variância populacional e tenho a variância amostral. Tá? Semana que vem, hoje não, tá? Eu vou ensinar vocês, na verdade, sim, eu vou colocar no vídeo para vocês aprenderem a calcular. O professor de estatística não ensina isso para vocês, que ele é professor de estatística carrasco. Vocês vão aprender a calcular na calculadora científica, isto aqui sem sofrer. Você vai apertar apenas, você vai alimentar todos, o trabalho que você vai ter é colocar todos os elementos da amostra e salvar na memória. Vai salvando, vai salvando, vai salvando. E depois você vai apertar 3 botões e ele vai dar para você a variância, vai dar o desvio de cara. Tá? Então, vale a pena vocês aprenderem isso aí, tá? Mas na semana que vem eu faço o exercício na munheca e no final eu faço a mesma questão em 1 minuto, só usando lá a questão da calculadora. Também iremos fazer usando o Excel, tá? A gente vai abrir o Excel aqui, tá? E eu vou montar passo a passo. E aí depois, este arquivo eu disponibilizo para vocês, tá? E aí vocês podem usar como um apoio nas questões, para saber logo a resposta, né? Dos exercícios que você faz em casa. Não precisa nem estar ligando para mim, né? Você bota lá no Excel, você vai saber se o que você fez está correto ou não. Então, o símbolo, ó, quando eu tenho a variância populacional, tá? E a variância amostral. Já vimos qual é a diferença de populacional e amostral, né? Você tem aqui um conjunto. O conjunto populacional é o todo. Ou seja, são todas as possibilidades que eu posso escolher. Já a variância amostral é uma parte do todo. Aqui é a população, populacional, e aqui é o amostral. Certo? Ou seja, o amostral é um pedaço do populacional. Aonde nós vamos usar as ferramentas estatísticas. Por isso que eu coloquei lá na nossa lista de vídeos, um videozinho que fala sobre a importância do método estatístico. Tá certo? Para vocês começarem a perder um pouco do medo. Porque a primeira coisa é uma coisa que não tem como escapar. Certo? Qualquer análise de gráfico, né, vai precisar usar estatística. Então, lá, variância populacional usada quando for possível observar todos os dados que compõem o universo que desejamos analisar. Viu, Paulo? Então, quando você falar em universo populacional, é se você testar todas as pessoas possíveis ou disponíveis. Tá? Me lembrei agora de uma piada. Não sei se tem alguém parente de português, mas né, o português criou uma fábrica de palito de fósforo e enviou para os Estados Unidos a remessa. E aí, depois dos 30 dias, o cliente mandou uma carta dizendo que achou muito esquisito porque nenhum palito acendia. E aí, o gênio da lâmpada responde: mas como não acende? Se eu testei todos. Né? Então, se ele testou todos, não acende mais. Né? Então, você não vai conseguir testar todos os elementos. Você vai testar uma parte
né, uma porção, vai testar uma amostra. Então, a variação da amostra, ela aplica-se a uma série que se trata de uma amostra de um conjunto muito maior. Portanto, a variância da amostra refere-se à parcela de dados retirados de um grande universo, da qual desejamos obter informações ou conhecimento. Então, pessoal de PPI aí, tem alguém de PPI? Pronto. Se por acaso vocês forem, tiverem, depende do tempo que vocês vão trabalhar sexta-feira, a gente conversa um pouco mais sobre os temas, que aplicar um questionário, certo? Então, vocês precisam delimitar qual é o público-alvo que vocês vão estudar, certo? Ah, vou fazer um teste com os alunos universitários. Pronto. Então, você vai aplicar o seu questionário nesse público. Não adianta pegar esse formulário e aplicar para um aluno de quinta série. Porque não é o público que você está querendo estudar. Certo? Então, você tem que escolher uma parcela do grupo grande para que você consiga realizar estudos, testes, experimentos dessa parcela reduzida para que você consiga replicar para o grande grupo. Tá? Então, quando você faz qualquer tipo de pesquisa, né? O cara fala, ó, pesquisa de intenção de voto. Né? Às vezes o cara faz essa pesquisa de um dia para o outro. E de um dia para o outro não dá para entrevistar o Brasil todo. Entrevista o quê? 2.000 pessoas por telefone. O cara liga para 2.000 pessoas, certo? Quem acredita de pesquisa, né? Vai ligar lá e o cara dizer, olha, tá. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala no intervalo de confiança, já percebeu? O intervalo de confiança dessa amostra é de 95%. Quer dizer o quê? Que a chance de aquele valor se estar correto é de 95%. Isso que a gente chama de intervalo de confiança. Ele me diz qual é a probabilidade daquele resultado estar correto ou acontecer de verdade, tá certo? Então, quando você falar, quando você escutar da próxima vez qual é o intervalo de confiança, quer dizer que é o grau de confiança para aquele valor esteja realmente correto. Tá bom? Então, vimos a diferente variância populacional, é quando é possível observar todos os dados do universo, do conjunto universo, logicamente, e o conjunto de variância da amostra é quando você refere apenas uma parcela dos dados retirados do grande conjunto. Tá? Uma coisa importante que todo mundo de gestão precisa ter é raciocínio lógico. Tá? Então, o que acontece? Dentro de raciocínio lógico, eu tenho dois conectivos, né, importantes. Eu tenho o conectivo I e o conectivo OU. Certo? Lembre que o conectivo I indica interseção. E o conectivo OU significa união. Então, se você falar, olha, quando eu crescer, eu quero ser rico ou bonito. Então, se ele diz que ele quer ser rico ou bonito, se ele for rico e feio, tá verdadeiro. Se ele for pobre e for bonito, tá verdadeiro. Agora, se ele for pobre pobre e feio, aí a alternativa ela está totalmente errada. Então, quando eu tenho conectivo ou, para que a minha sentença seja verdadeira, basta uma das duas condições ser verdade. Tá bom? Diferente do I. Então, se o cara fala, quando eu crescer, eu quero ser rico e bonito.
Tá? Então, você tem exatamente, para ser verdade, eu tenho que ser rico e tenho que ser bonito. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Aí, pode, aí entra a questão aí do menos um agora. Então, ó, a minha variância é... Vê que a fórmula é a mesma, tá vendo? Só que agora eu vou levar isso ao quadrado. Tá? Ao quadrado. Então, você vai fazer o seguinte, ó, aqui vai ter, ó você faz na questão da prova, xi. Aí você vai escrever todos os elementos de x. Depois, xi menos x barra. Depois, xi menos x barra elevado ao quadrado. Certo? Se você fizer no Excel, vamos supor que seja 2, 3, 4, 5. Vamos fazer isso no Excel. Peraí, calma. Vou abrir o Excel aqui. Rapidinho. Vamos fazer ao vivo. Excel. Alguém aqui na sala não mexe com Excel? Hein, gente? Alguém não sabe nada de Excel aqui na sala? Pode falar, não tem problema não. Ou então escreve no chat quem ficar com vergonha aí. Ou então manda pro meu privado aqui, se tiver vergonha de falar. Que não sabe Excel. Deixa eu abrir ele aqui. Tá abrindo aqui o Excel. Deixa eu cancelar aqui, por enquanto, a apresentação do slide. E vamos abrir aqui o Excel. Excel, cadê você? Só um minuto, tá abrindo aqui. Vamos compartilhar agora. Abriu. Pronto, abriu. Vamos fazer do zero aqui, ó. Do zero. Eu estou falando isso, pessoal, que ainda precisa muito de Excel, tá? Não, nem tanto para a nossa disciplina, porque a disciplina aqui a gente é na UAM, né? O Excel é para você vida real. Cadê Excel? Já está compartilhando agora aqui. Compartilhar. Vamos lá, então vamos lá, né? Ó, então a primeira coluna é o nosso XI, ó. XI, ó. XI. Tá minúsculo. XI. XI. Aí vou colocar valores aleatórios, tá? 3, 4, 6. Pode até repetir, né? 8, 12, 11, 22, 18, 5. Né? Tem coisa aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 elementos. Vou fazer com 10 por enquanto. Tá? Então, na primeira coluna aqui, ó, vamos calcular primeiro a média. Eu sei que se você quiser calcular, já tem aqui, ó, média. Já tem média aqui, cadê? Média. Média. Já tem média no Excel. Média de quem? Desses elementos aqui, ó. Fecha aqui. Já calculou que a minha média vale 7. Tá? Vale 7. Aí a próxima coluna aqui vai ser quem? Vou até copiar aqui, para rapidinho aqui. Espera aí. Deixa eu copiar aqui a formulazinha.
Quem não conhece Excel, aproveita lá de hoje. Pronto. Olha a fórmula aqui, ó. A formulazinha está aqui, ó. Tá? A formulazinha está aqui, ó. Então, olha o que tem no meu numerador. É a soma, o somatório de xi menos x barra. Então, aqui, ó. Xi menos... Aí, como não tem aqui no Excel o x barra, vou colocar x média. É x média. Tá? E aqui está o meu x média. Bota aqui, ó. X média. X média. Igual. Tá? Certo. Aí teve aqui, ó. Igual. Ó, igual. Esse menos esse. Deu negativo. Não precisa se preocupar. Por quê? Porque não você vai elevar ao quadrado, então não precisa se preocupar. Se você puxar aqui para baixo, vai dar certo? Vai dar erro. Certo? Por que vai dar erro? Porque eu não estou chamando a ordem correta. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então eu tenho que fixar. Ó. Fixar esse termo aqui de baixo. Ó. Como é que eu faço para fixar? Cifrão. Pronto, amarrei. Ó. E aí, se você puxar aqui para baixo, já vai dar tudo certinho. Qual é o próximo? Vai ser isso aqui elevado ao quadrado. No Excel, elevar ao quadrado, é só colocar assim, ó. Certo? Então, quem já viu planilha no Excel assim, ó, e não sabia o que era, quer dizer que aquilo está elevado ao quadrado. Então, vai ser igual... Isso aqui vai ser igual a isso elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. E aí eu posso puxar até o final. Beleza. E o que é que eu quero? Eu quero a soma. Então, só somar aqui, ó. A soma aqui. Aí você chega aqui. Cadê a soma? Soma de todos os elementos. A minha soma deu 434. E aí, o que é que eu faço? Se eu vou dividir, eu divido pela quantidade, né? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Aqui o N, botar aqui N. N maiúsculo, vai ser igual a contar, né? Contar número. Contar número. Daqui para cá. Eu tenho 10 elementos aí, ó. 10 elementos. Então, a minha variância, eu vou chamar de V, variância, vai ser igual a quem? Vai ser igual esse valor aqui, igual a isto, dividido por 10. Aqui está a minha variância. A minha variância. Não sei por que subiu o meu negocinho aqui. Deixa eu prender aqui, pronto. E aqui está pintadinho. Certo, gente? Então, olha. A gente vai ter uma tarefinha mais na frente para vocês fazerem isso. Tá? Por quê? Porque quando vocês forem fazer mestrado, forem fazer TCC e precisar usar digio padrão para verificar se as variáveis que você adotou na pesquisa tá coerente, você já tem a tabela pronta, tá certo? Beleza? Vamos voltar lá para a aula. Certo? Então, ó, teoricamente, vocês vão fazer isso na mueca. Tá certo? Então, eu vou ensinar vocês. Olha só. Na mueca, no Excel e na calculadora. Por favor, não me façam vergonha lá fora. Tá? Vai fazer na mueca
vai fazer do Excel e vai fazer usando a calculadora. Então, gente, não tem desculpa para não acertar as coisas, né? Quando, né, alguém lá no seu trabalho for apresentar você né, uma tabela, né, de variáveis aí, você pode fazer um estudo aí e entregar para o cara sem muito trabalho, que a planilha já está pronta. Né? E o cara vai achar que tu é o fera no Excel. Beleza? Tranquilo? Então anota aí, ó, a questão de variância. E desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá? Então, lá, desvio padrão. Diz lá, eu posso chamar de dp, de sigma ou S, né? Tá vendo? Se eu tenho variância é sigma ao quadrado, então o desvio padrão é apenas a raiz quadrada da variância, ou seja, sigma. Então, desvio padrão populacional, representado pela letra grega sigma, é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória. Desvio padrão amostral, representado pela letra S, indica uma medida de dispersão dos dados em torno da média amostral. Então, se eu já sei o que é média populacional e média amostral, fica fácil saber. Olá, olá. Um baixo desvio padrão indica que os pontos dos dados tendem a estar próximos da média ou do valor esperado. E um alto desvio padrão indica que os pontos dos dados estão espalhados por uma ampla gama de valores. Se você voltar aqui um pouquinho à apresentação, agora fica fácil entender isso aqui. Né? Um elevado desvio padrão e um baixo, um pequeno desvio padrão. Ele representa aqui a variação, a oscilação dos dados apresentados, ela é menor. Os valores estão mais próximos de um valor esperado. Né? Ou quer dizer que a variação, quanto menor a variação, quer dizer que a minha amostra ela é mais homogênea. Então, quando eu digo que a turma da noite teve média 7 e a turma da manhã teve média 7, para saber qual é a turma mais homogênea, onde o aprendizado foi de uma forma mais uniforme, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular o desvio padrão da turma da noite e calcular o desvio padrão da turma da manhã e saber quem tem o menor desvio padrão. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Então, desvio padrão, amostral, S, populacional, sigma. Lembrando que 99%, pessoal, vai ser sempre população amostra amostral. Porque raramente você vai conseguir verificar todos os dados fornecidos. Tá? Então, se você vai fazer uma pesquisa para implantar no mercado um produto destinado às mulheres acima dos 40 anos, você não vai conseguir entrevistar todas as mulheres de 40 anos ou mais. Você vai restringir este grupo populacional a uma pequena mostra representativa. Também não é ligar apenas para 2. Certo? Não é apenas ligar para 2 pessoas e aquelas 2 pessoas deram a mesma resposta, pronto. 100% das pessoas querem comprar o meu produto. Não é isso. Tá? Então, nós precisamos... Por isso que a escolha da amostra representativa é muito importante, porque não adianta, ó, eu quero lançar uma loja virtual
de roupas femininas, de roupa feminina. Eu não vou fazer entrevista com homens aposentados. Claro que parte desses homens podem comprar roupa para suas esposas, para suas filhas, mas não é o público que eu quero inicialmente. Né? Mas, inicialmente, eu quero atingir o público das mulheres acima dos 40 anos, por exemplo. Então, você precisa fazer o quê? Selecionar um pedaço desse pessoal. Ainda mais, você pode fazer, olha, mas eu quero selecionar as pessoas acima de 40 anos da classe social A. Só a nobreza. Porque meu produto é bordado a diamantes e uma calça custa 50 mil reais. Então, essa pessoa não vai querer, não vai ter interesse em entrevistar uma pessoa que está no Bolsa Família. Porque ela não tem nenhuma relação com o público-alvo que eu quero atingir. Certo? Então, veja que tem tudo a ver com marketing isso aí, né? Se você for fazer uma relação aí, né? O marketing é a mesma coisa. Né? Você tem que selecionar qual é o público-alvo que você vai querer atingir. Mesma coisa. Tá? Então, o desvio padrão baixo quer dizer que os pontos estão próximos do valor esperado. Ótimo. Quanto menor, melhor. E para um alto desvio padrão, quer dizer que os pontos estão mais espalhados, ou seja, não tem nenhum padrão. Está totalmente descontrolado, vamos dizer assim, tá? Sem nenhum padrão, nenhum valor constante. Vamos seguir. Aí, isso aqui, gente, vocês já viram lá em estatística, tá? Que é aquela questão do intervalo que a pesquisa ela é relevante. Então, ó, usado em diferentes áreas, como biologia, saúde, finanças, física e pesquisas em geral, apenas os efeitos de 2 desvios distantes do esperado são considerados estatisticamente significativos. Ou seja, aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, 68% dos valores da amostra vai estar... aqui tá, esse mizinho aqui, ó. Esse mi aqui, ó. Quer dizer, média. Aqui é a média. Então, tá vendo que um desvio padrão, sigma, um desvio para a direita e um desvio para a esquerda vai estar... vai contemplar 68% dos valores da pesquisa. E para 2 desvios, mais um desvio para a direita e mais um desvio para a esquerda, eu vou ter quanto, em média? 95%. Então, 95% está nessa região aqui, ó. Tá? E, ó, se eu for para o terceiro desvio padrão, mais 3 e menos 3, eu vou ter a 99,7% dos valores aí dentro. Então, por isso que ele está falando, ó, significativo é até 2 vezes do desvio. Porque esse pedacinho aqui que está pintado aqui de branco, ou pintado de outra cor aqui, de amarelo, nem fede, nem cheira. Né? É muito pequeno em relação ao todo. Então, ó, em geral, apenas os efeitos de 2 desvios padrão, um desvio padrão mais ou menos sigma, corresponde a... Vou mudar de cor, que amarelo ninguém merece. Mais ou menos sigma, ele contempla 68%, mais ou menos 2 sigma contempla
95%. E se você for mais ainda, mais 3 sigma, 99,7%. Então, ó, os efeitos de dois desvios já é mais que o suficiente para atender a maioria dos estudos. Tá? Então, o desvio padrão nada mais do que é a raiz quadrada da variância. Então, se você sabe a forma de variância, sabe a forma de desvio padrão. Não precisa decorar as duas. É só pegar a forma de desvio padrão, de variância, e tirar a raiz. Tira a raiz. Vamos fazer exemplo junto aqui? É o seguinte, ó. Uma indústria produz 5.000 esferas. 5.000 esferas. De aço. Na verdade, gente, olha, eu vou até corrigir vocês, né? Não é culpa de vocês, é culpa do livro. Porque, na verdade, a fórmula geral é essa aqui, tá? A fórmula geral é essa aqui. Lembra que tem um Fzinho aqui, ó. Esse Fzinho é de frequência. Frequência. Vamos lá, daqui a pouco eu vou explicar por quê, ó. Uma indústria produz 5.000 esferas de aço por minuto. Foram coletadas 100 esferas para verificação. Determinar a média, a média e o desvio padrão da distribuição dos diâmetros das esferas coletadas. Então, tem aqui, ó, de 1,1 eu tive 12, de 1,2 eu tive 27, de 1,3 eu tive 35, 1,4 eu tive 20, de 1,5 eu tive 6. O que é que eu fiz aqui? É como se eu tivesse pego uma grande tabela do Excel, tá? Uma tabela do Excel, e o cara começou a medir o diâmetro de todas as peças, que foi de 100 peças. Ali mediu a primeira, 1,1, a segunda, 1,3, a terceira, 1,2, a quarta, 1,3, 1,1, 1,5, 1,3, certo? Então, imagina que você pegou uma planilha cheia de 100 números e o que o cara fez? Ele contou nessa planilha que com o diâmetro de 1,1, na hora que ele contou que tinha 12 repetições. Então, isso aqui é a minha frequência, ou seja, quantas vezes o número 1,1 repetiu na planilha. É isso que ele está fazendo, ele está contando. Então, ele fez isso para 1,1, ele fez isso para 1,2, ele fez isso para 1,3, ele fez isso para 1,4 e fez isso para 1,5. Então, eu tenho 12 peças, cujo diâmetro é 1,1. Eu tenho 27 peças, cujo diâmetro é 1,2. Eu tenho 35 peças, cujo diâmetro é 1,3. Eu tenho 20 peças, cujo diâmetro é 1,4. E eu tenho 6 peças, que o diâmetro vale 1,5. Se você somar 12 com mais 27, com mais 35, com mais 20 e com mais 6, isso aqui vai ser igual a 100. 100 peças. Está aqui, ó, 100 peças. Então, ó, quando os valores estão agrupados sem intervalos de classe, utiliza-se para a variância a média ponderada dos quadrados do desvio. Professor, traduz aí, por favor. Vamos fazer aqui de lado. É a média ponderada. Vou apagar aqui, ó. A média ponderada. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui 12, né? Desculpa, 1,1 vezes 12,
mais 1,2 vezes 27, mais 1,3 vezes 35, mais, e por aí vai. Tá certo? Então, a média ponderada é exatamente. Só que a média ponderada dos produtos. Tá bom? Então, você ainda vai multiplicar, vai pegar a diferença, levar ao quadrado para multiplicar por N. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer esse aqui. Deixa eu ver se aqui está na munheca. Aqui está feita, pronto. Ó. Vamos fazer aqui. Vou me poupar o trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vamos calcular o x barra. Lembra que é uma média ponderada. Então, ó, 12 vezes 1,1 mais 24 vezes, aqui, ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tá? A quantidade vezes o tamanho, a quantidade vezes o tamanho, a quantidade vezes o tamanho, quantidade vezes o tamanho, quantidade vezes o tamanho. Divide pelo quem? Pela quantidade total, que no nosso caso seria 100. Somar 12 mais 27 mais 35 mais 20 e mais 6, isso aqui tem que ser igual a 100. Então, somando isso aqui, deu 1,281. 1,281. Está aqui, ó, minha média ponderada. Média ponderada. E aí, vamos montar aqui a nossa tabelinha. Vocês vão cansar de montar a tabela na prova. Tá? Aqui na primeira coluna eu tenho o XI, ó. XI, que são os meus elementos. Aqui eu tenho a minha frequência, ou seja, quantas vezes cada elemento se repete na minha amostra. E aqui eu tenho o quê? Aí aqui volta ao normal. XI menos X. Barra, né? Que a barra ficou embaixo. Quando a barra aqui em cima. Então, quanto é a minha média? Eu calculei aqui minha média vale 1,281. Então, seria 1,1 menos 1,281 vai dar menos 0,181. Entendeu? Pergunta aí, porque isso aqui é mecânico. Professor, rapidinho. Só esse 12, 27, 35, que é a frequência, isso foi dado no enunciado da questão? Eu me perdi aqui. Aqui, ó. Então, isso foi dado no enunciado, né? Neste caso, já foi dado. Tá? Já foi dado. Porque acontece o seguinte: quando você tem um grande número de elementos, você vai fazer a distribuição em classes. Aí vai ensinar isso semana que vem. Tá? Aí vai ensinar a fazer essas classes aqui como faz. Tá? Hoje já foi dado para vocês. Tá? Por isso que eu estou falando isso aqui. Isso aqui, como é já assunto de estatística, eu vou mais basear para a gente resolver isso no Excel, para vocês terem outra ferramenta. Eu vou fazer uma vez na munheca, mas o resto é usar o Excel. Então, mas nesse caso aí, então, é a fórmula, né, professor? Oi? E no caso, então, isso aí vai ser a fórmula, né, que tá aí, né? Para achar o Isso. X1, tudo, né? Você Porque só você vai fornecer alguns dados, né? Olha, Lúcio, você só vai alimentar isso aqui, ó. Aham. O resto, o sistema calcula para você, meu irmão. Tá ok, então, falou. Então, tu vai sofrer um dia, a gente juntos, together, né? Para quê? Para que vocês montem uma planilha e depois desse dia, bicho, pode vir o que for que vocês fazem. Certo? Então, aqui, ó, isto menos isso. Isso menos a média. Isto menos a média. Isto menos a média dá isso.
Isso menos a média dá isso. Isso menos a média dá isso. Faz um experimento aí, gente. Se alguém tiver uma calculadora fácil. Soma essa coluna aqui, ó. Dá quanto? Deixa eu abrir a calculadora aqui. Menos 0,181 menos 0,081 mais 0,019 mais 0,1119 mais 0,2119. Menos, deixa eu fazer ao contrário, 219 mais 0,019 mais 0,019 menos 0,181 0,19 mais 2,119 mais 0,019. Tá certo a conta? Tá. Menos 0,181 menos 0,019. Certo? 0,157. Beleza. Agora, a próxima coluna agora vai ser a coluna da esquerda elevada ao quadrado. Tá? Vai pegar a coluna da esquerda e levar ao quadrado. Então, isso aqui elevado ao quadrado é isso. Isso aqui elevado ao quadrado é isso. Isso aqui elevado ao quadrado é isso. Isto aqui elevado ao quadrado vai dar isso. Isto elevado ao quadrado vai dar isso. Certo? E agora o que vai fazer? Ó, você vai multiplicar isto aqui pela quantidade de vezes que se repete, vezes 12. Eu calculei a minha média dos quadrados e multipliquei pela frequência. Então, isso aqui vezes isso aqui vezes isso aqui vezes isso aqui vezes isso, e contra isso. Tá? Então, se você fizer, se você montar essa tabelinha no Excel, acabou a dor de cabeça de vocês. Tá? E aí você faz o quê? Calcula a soma. Calcula essa soma aqui, ó, toda, dá isso aqui. E aí o cálculo da variância que é aquele valor que você calculou dividido por 100. Então, dividido por 100 vai dar 0,011539. E o desvio padrão é apenas o quê? É a raiz quadrada da variância. Tirando a raiz quadrada disso, dá 0,10742. A resposta, o diâmetro médio das esferas é de 1,281 milímetros e o desvio padrão é de mais ou menos, lembra que para a esquerda e para a direita, 0,107 milímetros. Tá? Então, isso aqui é o valor esperado. Tá? É o valor esperado para essa amostra. Então, na hora que você vai lá medir, né, o grão, né, o diâmetro da esfera, se for 1,4, ela está eliminada, porque o diâmetro médio ele tem um valor máximo e um valor mínimo. É o que a gente vai fazer isso em controle estatístico.
Você vai calcular o limite superior, vai calcular o limite inferior. Se o seu processo estiver fora desses dois extremos, eu digo que o sistema está fora de controle. Tá? Mas lá não é bem, é parecido, mas não é bem isso que a gente vai fazer lá na hora H da questão. Outra forma de apresentar, né? Para dados agrupados, né? O primeiro caso que eu falei, ó, para dados agrupados. Então, aqui eu tenho aqui, ó, de 10 a 20, é outra forma de se apresentar, né? Aqui são intervalos de classe, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. E o seguinte, ó, a tabela relaciona o tempo de auditoria para verificar 50 balanços contábeis. Calcule o tempo médio para se realizar essa atividade e o desvio padrão. Aí tem uma dicasinha. Quando os valores estão agrupados em intervalo de classe, para se obter a variância e o desvio padrão, calcule os pontos médios. Gente, esse material está bisurado para vocês. Tá? Bisurado. O que é ponto médio? É só pegar assim, ó. 10 mais 20 é quanto? 30. 30 por 2, 15. Então, em vez de usar 10 a 20, coloca somente 15. 20 mais 30, 50. 50 por 2, 25. 30 mais 40, 70. 70 por 2, 35. 40 mais 50, 90. 90 por 2, 45. 50 mais 60, 110. 110 por 2, 55. Então, depois, a primeira coisa que se faz é converter um intervalo de classe, eliminar isso e trocar por quem? Trocar pelo seu ponto médio. 15, 25, 35, 45, 55. E fazer igual ao outro. A gente já aprendeu. Vê se não fica igual ao outro. Achar aqui, peraí. Igual ao outro. Ó. XI e FI. Exatamente igual. A primeira coisa que você tem que fazer o quê? É converter um intervalo de classe converter o intervalo de classe em ponto médio. O que é o ponto médio? Já aprendeu, né? É o x máximo mais o x mínimo divide por 2. Isso aqui é o nosso ponto médio. Tá? Pega o maior valor ou pega o limite inferior mais o limite superior e divide por 2. Ok? Vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer. Galera, dá um print aí. Tenta, passa para vocês essa tabela aqui, ó. No caderno de vocês. Onde tem tempo, e aqui balanço.
Na verdade, o tempo quem é? XI. E o balanço é FI. Então, eu tenho 15, eu tenho 25, eu tenho 35, eu tenho 45, eu tenho 55. E eu tenho as frequências 3 repetições, 5 repetições, 10 repetições, 12 repetições e 20 repetições. Então, pronto. Ó. A questão aqui é só isso. Certo? Anote isso aqui, porque eu vou deixar como apoio nesse tempinho. Ah, aqui é um igualzinho, né? Igual. Igual. Lembrando, pessoal, como eu estou trabalhando com sigma, é populacional, por isso eu estou colocando N, tá? Vamos lá. Copiar aqui. Pronto. Aí vocês vão montar agora essa mesma tabelinha aqui, ó. Essa mesma tabelinha. Calcula primeiro o x barra e monta essa aqui. No lugar de φ, vai ser balanço. Balanços. XI. E aqui foi quanto? F, né? E foi o quê? Tempo, é? Não, é tempo, né? Aqui é tempo. Aqui não é, a balança aqui. Balanço. Balanço. E aqui é tempo. Que é o XI. O balanço é a frequência. Vamos lá? Tenta aí. Faz esse caderninho bonitinho aí, ó. Uma folha. Vou marcar 5 minutos. Gente, alguém ainda não entrou no grupo lá do Classroom? Alicia, você entrou, Alicia? Sim, professor. Eu não estou te vendo lá, não estou vendo a Alicia. Tá com que Eu nome lá? entrei. Respondi até aquela atividade que o senhor passou. Não, assim, você deve ter entrado na antiga, eu criei uma nova, vou te mandar o link de novo. Ah, Calma, calma. desculpa. Não, é porque eu fiquei estranhando que eu... Ó. Porque Oi. aquele outro eu criei com o meu e-mail pessoal, aí eu não consigo usar algumas ferramentas do Classroom. Aí Ô, eu tive que professor, abrir. no caso, aquela atividade vai precisar refazer e... Pronto, vê só. Você vai precisar recaminhar novamente, só para constar. Ah, tá bom. Mas vê só, mas o prazo, viu, gente? O prazo que seria se encerrar hoje, eu prorroguei até semana que vem. Então tá aberto lá. Quando vocês puderem enviar de hoje, envia outra também junto.
Tá? Envie as duas juntas, quando for de volta. E hoje vai ter uma também. Entrei, professor. Tranquilo? Então, Valeu, professor, obrigado. tem dois. Então foi trocado aquele grupo lá do Aquele Google, grupo lá, pronto. Então, o seu caso é a mesma coisa, Eduardo. Tu vai usar esse link que está no chat, tá? Porque aquele outro grupo eu vou deletar, porque aquele grupo ele tá ok, tá funcionando, só que vai ter algumas ferramentas que eu não vou poder usar. Aí que eu tive a obrigação de fazer o novo. Por quê? Todas as minhas outras turmas tá com esse e-mail, né? Então, senão eu vou ter que ficar usando duas contas para trabalhar com vocês. Tô entendendo. Tá? Nesse caso, daquele lá, foi aquele grupo lá que você mandou até no grupo do WhatsApp, né, Pronto, lá no isso. Essa privado. já é a turma nova, já é a turma nova isso aí que eu mandei. Beleza. Vou Inclusive, reenviar minha. inclusive, o link da aula também mudou. Eu também já atualizei lá no portal e já atualizei É, lá no grupo do WhatsApp. Então tá tudo porque ok. eu tive que entrar pelo portal mesmo, eu percebi que o link não tava Pronto, funcionando. exatamente. Né? É Beleza, então, exatamente isso professor. aí. Obrigado. Beleza? Tá, meu irmão. Vamos lá, monta aí. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a planilha para a gente fazer no Excel. Tempo, né? Tempo. Tempo XI. XI. Balanço. Que é o FI. Aí primeiro vem XI menos XI doutor X sub. FI. Se travar em algum lugar, fala, tá? O professor, é para fazer a outra tabela também do x1 menos x ao quadrado? Tudinho. Tudo é para responder a questão. Tá. Tá? A gente fazer, eu estou só montando aqui ela no Excel, para a gente conferir no Excel. A gente vai fazer junto no Excel.
Só aqui para não... Pronto. Vou só mandar uma mensagem aqui. Só um minuto, gente. Oi, Y, pergunta. Não, professor, eu apertei sem querer. Ah, foi, né? Foi. Vamos lá, né? Vocês estão percebendo que é um trabalho braçal apenas, né? Na minha opinião, isso não mede a inteligência de ninguém, né? Dizer que o cara sabe fazer essas contas de 0,000 alguma coisa, para mim é nada, certo? Mas o importante é vocês vão aprender a fazer isso no Excel, tá? E na calculadora, para não estar tendo esse trabalho todo aí. Tranquilo, tranquilo, Paulo. Eu posso tirar essa tela aqui? Pode. Pronto, vou passar para frente. Aqui, né? Pronto, aqui. Ó. Pronto, aí.
Tá aqui para ter apoio aí, tá? Ó, tá aí é o gabarito. Para ajudar vocês na hora de resolver. Ô, professor, Oi, Poli. o meu deu esse xi menos x. Aqui ficou, o seu ficou 28,2. O meu deu 28,3. Embaixo, o do senhor deu 18,2. O meu deu 17,3. Vamos lá, vamos ver se O, vamos... Nós o vamos fazer outro com... deu. Vê só. Gente, vê só. Esses dados, tá? Não quer dizer que estejam corretos. Porque eu escaneei de um livro a parte de resolução, o gabarito, tá? Então pode ser que tenha alguma coisinha de vírgula, não sei o quê. Aí quem vai conferir o Excel pra gente, tá? Ô, professor, o meu É, também deu diferente em alguns valores, porque o Massa. resultado do X deu 43,119. Eu trabalhei com esse valor. Laís está fazendo a discórdia, disse que o dela deu igual. Laís está dizendo que o dela deu igual ao meu e vocês são tudo. Não, tudo foi errado. porque no X o senhor arredondou, aí tá arredondado, tá 43,2 e o meu eu trabalhei com 43,119. Isso, beleza, beleza. É exatamente isso. O meu eu trabalhei com 43,3. Aí tu errou dobrado, Paulinho. Gente, pessoal, mas assim, essa dúvida de Alicia, é Alicia, né? Isso. Pronto. Essa é importante porque arredondamento, gente, é um erro, tá? Então, quanto mais cedo você arredondar, maior será o seu erro. Tá certo? Então, quem arredonda vai dar o erro. Não quer dizer que a questão esteja errada. Claro, se for um arredondamento, por exemplo, deu 43, quanto, Alicia? O meu deu 43,119. Pronto, 119. Aí eu arredondei de 43,2. Mas se um maluco correr arredondar para 45, o erro ainda é maior. Certo? Então, por isso que esses valores não vão dar exatos. Tá certo? Então, o que é que eu digo? Deixa para arredondar no final. Tá certo? Não se preocupa com isso. Claro que isso aqui, eu sou arretado com isso, porque assim, é por causa de enlouquecer na máquina para fazer isso. Né? Então, por isso que eu valorizo muito o Excel por conta disso. Mas vai respondendo no Excel para a gente ver o que acontece. Deixa eu só pegar os dados que estão aqui. Eu não vou colocar nenhuma fórmula no Excel ainda não, tá? Vou colocar junto com vocês. Eu só estou colocando os dados da questão. 10 a 20, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. E o balanço 3, 5, 10, 12, 20. Vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês. Chegamos aí a alguma coisa? Montamos a tabela?
Deixa eu montar aqui, ó. Aqui. Ó, pronto. Enquanto vocês estavam trabalhando, eu só fiz montar essa tabelinha. Tá certo? Assim que aí terminar essa aula, eu salvo essa planilha e coloco lá no nosso portal, tá? E aí vocês podem baixar essa planilha já pronta e começar a usar. Ou melhorar a tabela, tá? Melhorar a tabela. Se você perceber, tá? A internet hoje em dia, muita gente vende essa planilha, tá? Por 30, 20 reais. Então, a gente vai fazer uma planilha que pode ser vendida, né? Para quem queira fazer um estudo estatístico de pequeno porte. Então, pessoal, então, se você pegar a questão, está aqui, ó. Aqui é o limite inferior de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 20 a 50 e 50 a 60. Não foi isso os dados? E aqui está o balanço. Tá e tá. 3, 5, 10, 12, 20. Pronto, tá aí tudo aí. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É calcular o ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio? Igual, né? Igual. Eu vou somar isso mais isso. Então, consigo enxergar a fórmula. E dividir. E dividir por 2. Pronto. 15. E se eu apertar aqui e arrastar, já fiz a primeira parte. Tá? Então, veja. Eu vou conferir a prova de vocês assim, tá? Porque eu boto aqui e dá a resposta. E agora, vamos calcular o x barra, né? X barra. Vou colocar aqui, ó. X barra. Aí vocês depois vão ajeitando essa planilha. X barra. Vou colocar aqui o x. Eu não consigo colocar o x em cima, vou colocar o sublinhado aqui, ó. E fica embaixo. Qual é a formulazinha? Né? A formulazinha vai ser igual a parênteses, isto. Se quiser, gente, se quiser, para fazer isso também, ó. Ó, para fazer isso aqui, ó, também, tem gente que faz assim, ó. Bota uma nova linha, e aqui nessa linha ele bota FI vezes XI. Ele faz isso, ó. Ele faz isso, ó. Tá? Então, ele ainda faz isso, ó. Isso é igual a isso vezes isso. Tá? Então, a minha x bar vai ser igual a quem? Vai ser igual a soma disto aqui dividido pela quantidade. Né? Quantos grupos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos. Tá? Eu posso também fazer assim, tia. N igual, botar uma linhazinha. Aí depois vocês vão organizar isso bonitinho. Tá? Caiu o Excel. N igual. Isso igual a contar número. E eu conto somente essa primeira linha aqui, ó. Ele vai contar 5. Aí você bota aqui, ó. Isso aqui, em vez de dividir por N, divide por aqui, ó. Já tá com fórmula. Tá dando certo aí ou tá errado? Ô, professor, Oi. nesse caso aí, né, dividido pelo balanço, não. É por F, né? É verdade, por F. Deixa eu ver Eu aqui também. Seria 50, né, professor, nesse caso? Então, a contagem aqui
a contagem aqui, cadê? Cadê na forma aqui? Seria dividir por essa soma aqui, né? Somatório de F, né? Que o peso é exatamente, Eu boto aqui. FI. FI. Né? FI vai ser igual a essa soma aqui. Igual, peraí, tá como contar aí, né? Soma isto aqui. Confere agora. Isso? Perfeito. Tá bom. A gente tá fazendo junto. A gente tá... Teste. Acerto, tá? Porque, teoricamente, estas duas colunas aqui, elas sumiram, né? Não vai precisar mais. Essas duas colunas aqui, eu consumir, fica apenas esta aqui, né? Essa tabela aqui que precisa. Beleza. E agora vamos lá, né? Então, o que é que eu tenho agora? Eu quero calcular xi menos x barra. Então, isso aqui vai ser igual a isto menos isso aqui. Aí, ó, eu prendo aqui, boto o cifrão. O cifrão. E vamos lá. Certo? E agora eu vou pegar esta coluna anterior e elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado é circunflexo 2. Pronto. Tá batendo. Certo? A diferença é que no Excel ele usa todas as casas, né? E agora, você vai fazer o quê? Vai multiplicar FI vezes esta coluna aqui. Então, tá aí. O somatório aqui, né? O somatório que eu vou colocar em vermelho vai ser igual. Tem até o somatório já aqui prontinho, né? Tá? Vermelho aqui, as duas casas decimais. E vermelho aí. Tá aí o valor. Tá? O somatório aqui também está aqui. Também de vermelho. Aqui, ó. Bota aqui. Bota as duas colunas que eu preciso. Né? E agora, vou dividir uma pela outra, né? Então,
A variância, vou botar VAR, vai ser igual a quem? Vai ser igual a isto dividido por isso. Eu estou conferindo com a resposta do 150,76. Isso. E o desvio padrão DP vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao... Aí, como é que eu tiro a raiz quadrada? Ó, como eu tiro a raiz quadrada? Ó. Seleciona isso, bota o circunflexo e bota 0,5. 0,5. A 12. 0,5. Botei 0 quanto? 0,5, tá certo. Vê quanto é que dá aqui. Ele arredondou para 12,3. Então, na verdade, o tempo para análise... T, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 150 mais ou menos escrever assim, mais ou menos isso aqui. Isso aí. Lembrando que esse tempo está tudo em minutos, né? A minha resposta é isso aqui, ó. Minha resposta é isso aqui, ó. Ô, professor, Oi, Lúcio. não era esse valor dividido pela essa porcentagem? Ele permaneceu com 150,76 o tempo? Como é? O senhor achou o valor, aí depois o senhor falou que teria que dividir pela dependência de 12,27? Não. Na verdade é o seguinte. O desvio padrão é a variância, a raiz quadrada de cima. Aham. Né? O desvio padrão é a... Deixa eu abrir aqui de novo as contas aqui para você ver. Peraí. Aí agora é bom ver também a apresentação também, né? Porque aí fica... No Excel não aparece as contas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Olha, bom, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? A variância, aquela conta toda que o Excel fez está aqui, ó. 150,76 e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu calculei a variância 150,76, a raiz quadrada... Então, no caso, seria 12,3, então. 12,3 seria o desvio. O tempo. O tempo. Ah, peraí, deixa eu ver. Eu entendi o que você quis perguntar. Deixa eu voltar lá. Entendi a sua pergunta. Peraí, deixa eu voltar lá agora. Tem razão. Entendi. Show de bola. Deixa eu corrigir, para vocês verem. Você vê para corrigir direitinho. Então, o que Luz está falando não é que esse valor aqui é a variância. Esse valor é a média. É aqui, ó. É isso aí que você falou? Sim. Pronto. Então, na verdade, o que acontece? O tempo... Quando você vai entra na fila do banco ou entra na fila de algum cartório e diz, ó, você será atendido em tantos minutos. Ele faz Você isso. fala o estimado, né? É o estimado, certo? Ele vai, em média, ele vai levar o quê? Se você perguntar aqui, isto aqui... Cadê? Peraí, calma. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui para cá. Vai ser isto aqui
mais isso, e isso aqui, isto aqui, menos isso. Pronto, aí. Então, o tempo médio de atendimento, ele vai oscilar aqui, ó, entre 30, poucos minutos a 55, poucos minutos. Você tem esse intervalo que as coisas acontecem aí para produzir. Certo? Eu vou colocar aqui exemplo Positivo. proposto. Certo? Exemplo. E é hoje, 23/8. CEP. Pronto. Tá? Vou colocar aqui, porque eu vou salvar do jeito que está aqui. Certo? Aí cada um que tiver interesse, que tiver, né, disponibilidade, vai baixar e vai fazer suas melhorias. Tá? E aí não se surpreendam se você receber algum tipo de elogio no trabalho, certo? Porque quem sabe mexer no Excel, tá? Ele é bem valorizado, pode ser que não seja valorizado financeiramente agora, tá? Mas sempre o cara é visto com outros olhos. É um cara sempre tem um potencial muito grande na empresa, certo? Então, vocês fiquem atentos com isso aí. Beleza? Deixa eu salvar aqui. Salvar como, procurar, salvar a nossa pastinha aqui. Rapidinho. Área de trabalho. Semestre, CEP. Bom, então, salvar aqui nessa pasta aqui. Vamos lá. Exemplo proposto. Pronto. Então, está salvo aqui no Excel. Assim que termina a aula, eu coloco lá na nossa salinha, no nosso portal e no nosso Classroom. Aí vocês baixam, fazem melhorias, certo? E aí vocês vão ver que o que era difícil é apenas a parte braçal, tá? Mas a gente estuda para ser, ó, gestor. Gestor não tem que fazer conta de munheca, não, tá? Aí precisa montar uma planilha, tá? Beleza, vou fechar aqui para a gente seguir. Fechar aqui. Vamos agora para a gente fechar a aula, está já acabando, gente. Só falta acho que 2 slides para a gente fechar. Então, pessoal, para a gente fechar a aula, isso é importante anotar, tá? Por quê? O que é coeficiente de variação ou desvio padrão relativo, o famoso CV. Ele mede a dispersão em termos relativos a seu valor médio. Traduzindo, quanto menor for o valor do CV, mais homogêneos serão os dados. Ou seja, menor será a dispersão em torno da média. De uma forma geral, se o CV for menor ou igual a 15, baixa dispersão, ou seja, valores homogêneos. Então, se você tiver uma amostra e o seu CV for menor do que 15%, essa amostra está aprovada. Tá? Entre 15 e 30 é uma média dispersão. Ou seja, precisa analisar se vale a pena ou não acatar esta amostra. Agora, se for maior do que 30%, essa amostra tem uma alta dispersão. São dados heterogêneos. Tá? Então, anota o que está de azul aí, que é importante. Então, quando você quer analisar qualquer amostra, o seu CV tem que ser, no máximo, 15%.
Entre 15 e 30, não está muito bom, não. Mas acima de 30, está reprovado. Tá? Usado em campos como engenharia, física, quando se faz estudos de garantia de qualidade e avaliações de repetitividade e reprodutibilidade. Pronto, é exatamente isso. Só deixa eu ver se eu aqui que eu pulei. Pronto, anota aí, por favor. A formulazinha de coeficiente de variação, CV. CV o que é? Se for o CV amostral, é o desvio amostral pela média amostral. É só dividir o desvio pela média. E se for populacional, divide o desvio populacional pela média populacional. Certo? Semana que vem, a gente vai fazer exercício e a gente vai trabalhar sobre isso. Tá bom, Guilherme? Deixa eu só mostrar a vocês a atividade de casa, que já está no portal. Deixa eu ver onde está a atividade 2. Deixa ela abrir aqui. Vocês vão me entregar isso até semana que vem. É uma questão só. Não é difícil. Tá? Só esperar abrir aqui a foto. Abriu. Pronto, vamos lá. E aí, ó, a questão está aí, ó. Galera, isso aí foi a primeira questão de uma das minhas provas. Certo? Então, você já tem em mãos uma questão de prova aí, que é exatamente aí, ó. Vai ser dada uma amostra. Letra A, determine a média, a mediana, a moda, desvio padrão e variância. E aí depois a letra B, aí até eu me arrependi dessa questão na prova, porque essa letra B são mais 3 questões. Então, pô, a prova não tem condições do cara fazer no caso do tempo. Porque ele quer que você separe o conjunto em 3 grupos. Ou seja, você vai pegar a amostra e vai dividir em 3 grupos. E em cada grupo vai fazer tudo de novo. Tá? Você vai calcular o desvio padrão. Então, é uma questão que, né, vai dar trabalho aí. Tá? Então, é uma grande atividade aí para vocês treinarem. É uma grande revisão de estatística aí. Tá? Ô, professor, Oi. o bom seria também, ou seja, essas atividades, ou seja, quando fosse no início, sempre dar uma verificada na correção se está ok ou não, né? Junto com a galera. Vamos fazer semana que vem. Combinado. Semana Combinado? que vem, combinado. Tá? Combinado. Tá ok, então. Tá bom? Falou, professor. Fechado. Boa noite. Beleza? Vou parar a gravação aqui, gente. Então, quem ainda não se inscreveu no grupo, na salinha, vai lá e acessa o link que está aí. Quem ainda não está na lista de transmissão, me manda um WhatsApp, uma mensagem, tá? E eu acho que é isso. Quem tiver oportunidade, assiste os vídeos, porque são é aquela que eu falo. Pensem fora da caixa, tá? Controle estratégico de processo é uma ferramenta de qualidade, tá? Beleza? Gente, boa noite. Forte abraço. Vão com Deus. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Alicia. Boa noite, professor. Um abraço grande.